você abandona a fé, porque ela não é genuína. Ela é baseada nas circunstâncias, nas emoções. Você deu dízimo que você vai prosperar, vai ganhar muito dinheiro, vai comprar casa. Eu estou vendo aqui na sua mão 3 chaves da casa, do carro e da empresa, e não sei o quê. Aí você, é isso mesmo, aí vai no dia seguinte, você perde o emprego. Aí, a chave, e a chave que o outro falou ontem? Então, veja, às vezes tem alguns contextos que são emocionais e são... Eu não estou dizendo que Deus não pode usar uma pessoa para profetizar, não é isso, o foco não é esse. A questão é que a minha fé tem que ser baseada numa relação com Deus e com o seu Espírito Santo, e não com o que os outros dizem, não o que a minha emoção deseja, não o que eu quero escolher, porque senão, volto a dizer, quando acontece diferente do que eu esperava, essa fé vai por água abaixo, porque não é sólida, não é baseada na palavra de Deus, no que Deus fala para a gente, certo? Então veja, fé, a gente precisa de uma chave para a fé, e essa chave, segundo a lição de hoje, é o testemunho. Aí a gente vai ler lá, 1 João capítulo 5, né? 1 João capítulo, versículos 6 a 12. Um atleta aqui mesmo, filho. Eu vou ler pausadamente e eu já vou dizer para vocês uma coisa que a gente precisa perceber aqui, e depois eu vou ler de novo, tá? Ou vocês vão ler para dizer para mim. O professor é pastor Luiz César Nunes de Araújo, foi o autor dessa lição, certo? Eu gostaria muito, desejaria muito, sinceramente, poder vê-lo ministrar essa aula em 50 minutos. Vamos lá, 1 João capítulo 5, versículo 6. O que a gente precisa achar é, segundo o pastor Luiz César Nunes de Araújo, ele propõe aqui quatro testemunhos para a fé. 4 testemunhos que são chave para a fé. Eu vou ler e eu quero que vocês prestem atenção, e ao final, quem puder citar quais são os 4 que estão aqui nessa passagem, tá certo? Diz assim, ó: Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele este testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. São os 4 testemunhos que ele cita aqui, que vocês conseguiram identificar. Vamos ler novamente? Vou dar aí para vocês lerem novamente. 1 João, capítulo 5, versículos de 6 a 12. Vamos ler e identificar os 4 testemunhos que ele propõe.
Bem lembrado. Obrigado, Marcos. Acharam? Opa, achou aqui. Uhum. Em qual versículo está esse? No 7. Uhum. Esse é o versículo 7? O 8, tá, vamos lá, o versículo, 1 João capítulo 5, versículo 7 diz assim, pois há três que dão testemunho, concordo com você. Aí o 8 ele diz quais são os três, versículo 8. O Espírito, a água e o sangue, isso. Os três são unânimes num só propósito. Beleza. Tem mais um que ele cita aqui que está mais para frente, vocês conseguiram... Isso é mais difícil mesmo. E talvez ter duas passagens que a gente pode dizer que são. Opa! Muito bom. É isso aí. Crer é o outro testemunho. Agora veja, bom dia, bom dia. O grande detalhe aqui é que quando a gente fala de testemunho, geralmente a gente está associando a testemunha, a figura da pessoa que testemunha, como a gente citou o exemplo aqui de uma ação judicial em que uma pessoa vai lá para confirmar que aquilo aconteceu de fato. Nesse caso, o aspecto que ele está falando de testemunha é mais da evidência, da prova desse caso. Então, a prova, as evidências são o testemunho que ele está dizendo. Então, veja, porque assim fica mais fácil da gente perceber como assim o sangue, a água, o Espírito e crer são testemunhas. É o testemunho, a evidência para a fé são essas quatro coisas, segundo João está falando aqui no capítulo 5 de 1 João. A água, o sangue, o Espírito e crer. Crer em quê? No Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Porque se a gente vai ler 1 João, em vários momentos ele enfatiza essa verdade, que Jesus é o Filho de Deus. Então é como se ele estivesse tentando provar que Jesus é o Filho de Deus. Como ele estivesse tentando ensinar, ele estava tentando comunicar e ensinar para mais pessoas que Jesus, Cristo, Filho de Deus, é o Cristo, Filho de Deus, enviado. Então, o contexto está girando em torno disso, de mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E esses quatro elementos que ele citou são evidências, são provas de que Jesus é o Filho de Deus. Quais são essas provas? E aí ele mudou a ordem. Na ordem de João aqui, ele começa o Espírito, a água e o sangue, o que eu acho que, na minha opinião, faz muito sentido, porque o Espírito é a evidência mais forte dessas quatro. Eu acho que, na verdade, sem ele, as outras quatro nem fazem sentido. Vou explicar para vocês melhor que o nosso tempo. Ele fala da água, eu vou precisar resumir um pouco, mas eu vou focar no que é importante. Mas eu sugiro, por causa do nosso tempo, que está avançado, né? Mas eu vou citar e vocês podem, é uma lição muito bem preparada, tem muitas referências bíblicas. Eu recomendo que depois vocês possam ler em casa e ler a Bíblia, abrir a Bíblia, ler os versículos, as referências que ele colocou, que isso vai ampliar bastante a percepção de vocês. Mas por aqui a gente vai focar nessa questão do Espírito e eu vou citar brevemente as outras, né? Na verdade, o Espírito e o crer, que é resultado disso, né? Então, quando ele fala aqui dessas quatro, o pastor Luiz aqui, ele começa pela água, né? Esse primeiro testemunho, essa primeira evidência, ele fala da água e se referindo ao batismo. Uma das evidências que Jesus é o Filho de Deus é o batismo de Jesus. Jesus foi batizado também. Vocês lembram disso? Quem batizou Jesus? João o Batista.
e batizou Jesus. Vocês lembram o que aconteceu nesse momento? Apareceu uma pomba sobre Jesus, que simboliza o Espírito Santo, veio sobre ele, e o que mais aconteceu? Isso, a irmã está dizendo ali, ouviu-se uma voz sobrenatural, que não era de uma pessoa que estava ali, que é a voz de Deus, dizendo, este é o meu filho em quem me comprazo, não foi amado, em quem me comprazo, que me dá muito prazer. Então veja, o batismo de Jesus é uma evidência de que ele é o Filho de Deus, por conta desses sinais que aconteceram, não só por isso, mas pelo ato dele se batizar. E aí a gente não vai entrar muito, nós somos batistas, todos já devemos ter estudado isso, mas a gente não vai aprofundar nesse aspecto. Mas o que simboliza o batismo? O que representa? O que significa? Por que a gente se batiza? Por que Jesus precisou se batizar? Pergunta difícil, não foi? Significa morrer para o mundo e viver para Deus. Significa um novo começo. Significa uma declaração pública de um compromisso que você faz com Deus, perante Ele e a comunidade, e a sociedade, não é verdade? Opa! Sim, concordo. Essa sua resposta é um dos motivos pelos quais eu gostaria que o pastor que fez essa aula, gostaria de ver ele ministrando, porque ele sugere fazer essa pergunta e eu já esperava esse tipo de resposta que abre um universo para a gente discutir. Verdade, a irmã está dizendo que um dos motivos pelos quais Jesus teve que se batizar é para mostrar a importância disso, para que nós pudéssemos entender a importância e seguir o exemplo dele. Depois, inclusive, em Mateus capítulo 3, quando ele vai até João Batista e pede para ser batizado, é verdade o que você está falando, mas se a gente pudesse falar, a gente ia abrir um universo aqui, porque Jesus vai até João e diz assim, eu vim para ser batizado, e João nega, ele diz assim, não posso te batizar, você é que deveria me batizar. Aí Jesus disse, não, eu preciso fazer isso para que seja cumprida a justiça. Ou seja, isso também e tantas outras coisas estão dentro desse cumprir a justiça, né? Mas, enfim, uma das provas de que Jesus é o Filho de Deus, e isso é uma evidência para a nossa fé, é o batismo. O batismo é uma das evidências que a gente creu em Jesus como Filho de Deus. O batismo é uma expressão pública, externa, de algo que aconteceu internamente. Eu reconheci o Filho de Deus, eu creio nele, e por isso eu vou expressar publicamente essa minha fé. Eu vou expressar publicamente que eu desejo recomeçar, deixar para trás o que eu vivi e começar de novo a partir dessa relação com Deus. Né? O segundo testemunho é o sangue, que é expresso na cruz, segundo o pastor Aquinas, na cruz, na crucificação, na morte de Jesus. E ele precisou morrer para que a gente pudesse ter de novo acesso a Deus, para que a gente pudesse ser salvo. Bem, como eu falei, o nosso tempo é curto, não convém a gente aprofundar nisso, daria também outro universo para a gente falar sobre isso, mas não é o foco da aula hoje. A questão é que a gente pode ler também na carta aos Hebreus, falando bastante sobre isso, sobre o sacrifício da cruz. Para os judeus que liam, e não só os judeus, os gentios também que liam, os não-judeus que liam o que João escreveu aqui no momento em que ele escreveu, eles tinham uma compreensão mais profunda do que significava o sacrifício. Eles conheciam as leis rituais, eles conseguiam entender a necessidade do sacrifício para a remissão dos pecados. Então, hoje, como a gente já está, alguns
anos, 2000 e tantos anos depois, talvez a gente não tenha a profundidade dessa questão da necessidade do sangue a partir desse contexto da tradição dos rituais sacrificiais dos judeus. Mas a gente entende que isso era necessário para que a gente tivesse acesso a Deus. A cruz, para nós, tem uma expressão mais ampla no sentido do entendimento do que o sangue. Não é verdade? A gente entende, quando a gente fala da cruz, a gente entende que significa o sacrifício de Jesus, que deu a vida, que derramou o sangue para quê? Por nós. Para quê? Para nos salvar. De quê? Do pecado. É importante a gente dizer isso porque, vê, se um dos objetivos desse testemunho é consolidar a nossa fé, gerar em nós fé, consolidar, e ser evidência para o outro, se eu penso num outro que ainda não vive essa fé, eu preciso entender isso para poder comunicar para ele. Se eu chego ao exemplo clássico que eu sempre dou, né? Eu estava evangelizando quando era garoto, um amigo surfista, e eu dizendo para ele assim, ele voltando do surf e a gente caminhando na praia, eu disse assim, sabia que Jesus vai voltar? Aí ele virou para mim, é mesmo? Vamos esperar ele no aeroporto? Então veja, eu estava falando uma verdade profunda da nossa fé, uma evidência profunda da nossa fé, uma esperança profunda da nossa fé, a certeza de que Jesus veio e vai voltar. Para ele, aquilo não tinha sentido nenhum. Ele talvez nem soubesse que Jesus veio, difícil na nossa cultura, mas talvez ele soubesse como uma teoria, como alguém que falou, alguém... Eu chegar para ele dizer que Jesus vai voltar, na cabeça dele não tinha sentido algum. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Que quando alguém pergunta, quando você diz para alguém, a cruz significa que Jesus morreu para me salvar de quem? Eu não sou refém? As pessoas podem pensar. Elas não sabem que são escravas do pecado, né? E a mente está limitada justamente por esse pensamento, que se acha livre, né? Então a gente precisa vivenciar, experimentar, ter convicção, compreender isso. Essa verdade precisa fazer parte de nós para que a gente possa compartilhar. Senão a gente vai compartilhar só o que a gente ouviu. Talvez é verdade para alguém, eu ouvi, achei bonito, porque a gente sabe que tem pessoas que são muito boas de lábia, né? Falam muito bem. Convence você a comprar gelo no Polo Norte, porque a gente sabe, convence, só que aí depois você sai com a verdade do outro, quando está diante das circunstâncias ou está diante de alguém, aquilo não tem força, não tem mais. Não é verdade? Então, vê, o sangue é uma outra evidência, a gente pode ler em Hebreus. Por exemplo, o capítulo 9 diz assim, ó, sem sangue não há remissão. O sangue era o que precisava uma vida ser entregue para abrir de novo o caminho a Deus que o pecado bloqueou. Vocês entendem isso? O pecado original. Adão e Eva escolheram se afastar de Deus, dar as costas para Deus. Foi feito um bloqueio. E para limpar, anular esse bloqueio, precisava de ter um sacrifício, uma morte, sangue. Jesus foi lá e se entregou para anular esse bloqueio. A partir daí, a gente tem acesso de novo a Deus. A gente pode, de novo, acessar Deus. Isso é salvação. Salvação não é apenas ir para o céu depois que morrer. Salvação é hoje eu ter acesso a Deus e poder me relacionar com Ele livremente, independente de obras, independente de sacrifícios, independente de teorias. Ter uma relação, como eu me relaciono com um amigo, com a esposa, com o pai, com a mãe, ter uma relação. Salvação é se relacionar com Deus. Quem queria perguntar?
O irmão está falando aqui, só para eu reproduzir para quem está ouvindo. Está perguntando se a gente carrega 2 batismos, um por inocência e outro por consciência. Inocência quando a gente é criança e por consciência quando a gente escolhe aceitar. Bem, a partir do princípio que a gente vem conversando até aqui, esse por inocência é só uma tradição. Se você não pode conscientemente escolher aquilo, se alguém está impondo a você, no momento em que você não tem a opção de negar, eu não estou dizendo que, eu não estou aqui julgando como errado esse batismo das crianças. Eu só estou dizendo que ele é um símbolo interpretado dentro de um outro contexto diferente desse que a gente está falando do batismo. O batismo que a gente está falando aqui é o de uma expressão pública de algo que aconteceu dentro. De eu ter crido no Filho de Deus e aceitado Ele na minha vida como Salvador, único e suficiente Salvador, o que me dá acesso de novo a Deus. E perante a comunidade que vive isso, eu escolho me batizar, simbolizando que eu escolho rejeitar aquilo que passou e viver uma nova vida dentro dessa comunidade. Aquele outro batismo é uma simbologia também, mas é um outro contexto, né? Não é um contexto de reconhecimento. A criança ainda não creu em Jesus como o suficiente Salvador. Está mais associado ao que a gente, na nossa cultura, na nossa tradição evangélica, a gente chama de apresentação, né? A gente apresenta as crianças, ou as crianças, os judeus também tinham essa apresentação, a circuncisão, que era feita nos bebês ainda, né? Nos homens. Então, esse batismo primeiro que você citou está mais dentro de um contexto de apresentação, né? De que uma família diz, esse meu filho reconhecem Jesus como Filho de Deus. Mas essa criança, quando chegar a um determinado estágio de consciência, aí ela vai poder escolher deliberadamente e não do imposto fazer essa... Entende? É isso. Então, o testemunho da água no batismo, do sangue na crucificação e do Espírito. Aí esse daqui a gente precisaria de um tempo mais para conversar, né? O testemunho do Espírito. O papel do Espírito Santo é dar testemunho. Se a gente puder abrir lá em João, no Evangelho de João, não 1 João, no Evangelho de João, no capítulo 15. Vamos abrir lá, por favor. João 15. Versículo 26. Acharam? Palavras de Jesus. Diz assim, ó: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Então veja, olha o que Jesus está dizendo. Ó, quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai. Então, quem envia o Consolador é Jesus, da parte do Pai. Então, Jesus está dizendo, ele veio até aqui, ele se sacrificou e ele voltou para o Pai. Quando ele chegou lá, ele disse, agora vai, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo veio da parte do Pai, dessa relação. Isso, exato. Quem é esse? O Espírito Santo dará testemunho de mim. Ou seja, o Espírito Santo é o que confirma para nós, é o que dá testemunho para nós de Jesus. Ou seja, se a gente, essas duas evidências iniciais que a gente falou, da água, o batismo, do sangue, a crucificação,
sem o Espírito Santo em nós para confirmar, são só teorias. Por isso que eu falei, veja bem, se a gente chega para um não crente e fala assim, a prova de que Jesus é o Filho de Deus é que ele se batizou, ele foi batizado por João Batista, para essa pessoa ela vai dizer, isso não prova nada para mim. Porque ela não entende o que isso significa, não estava lá para ouvir a voz e ela pode dizer, isso é mentira, essas pessoas estão dizendo, é mentira, isso aí é balela. Se ela não tem o Espírito Santo, ela vai ouvir também, Jesus se sacrificou e deu a vida, derramou o sangue na cruz para nos salvar. Ela também não tem compreensão do que isso representa culturalmente para o povo, os sacrifícios e tal. Culturalmente eu digo com todo respeito, tá, gente? A tradição, não que isso não seja verdade. Ela não tem essa compreensão. Para ela, isso aí é uma religião, um negócio inventado, não faz sentido nenhum. Não tem lógica. Mas quando o Espírito Santo testemunha para nós, ele é o que garante, que gera essa convicção em nós de que isso é verdade. Através dessa experiência dele nos tocar. É por isso que quando a gente está conversando com as pessoas sobre Jesus, a gente precisa estar atento. A gente precisa estar com o coração sensível, os ouvidos atentos ao que o Espírito Santo quer falar. Porque às vezes a gente pode passar horas se perdendo nos argumentos da pessoa, quando Deus quer falar uma coisa tão simples que vai, ser a chave para gerar aquela fé, para tocar. Então, não é por argumento, não é por eloquência, o apóstolo Paulo fala, né? A minha palavra e pregação não consiste de persuasão, de palavras persuasivas, né? De discurso eloquente, de discurso bonito, mas de demonstração de espírito e de poder, para que a sua fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Né? Então, veja, a mesma coisa, o mesmo princípio. Você pode vir com um discurso bonito e você pode falar todas essas verdades que são a essência da nossa fé e que eu não estou julgando. Mas a maneira que você pode apresentar pode ser só como uma teoria ou como uma experiência viva, marcada em você pelo Espírito Santo, que vai conduzir a sua conversa e vai dizer o que é essencial para que aquela pessoa creia, e não o que você quer, e não a sua forma lógica de apresentar os argumentos. Vocês entendem isso? É uma experiência. É sensibilidade, é ter o ouvido atento ao que o Espírito Santo quer falar. Né? E aí, a gente volta para o começo. Você pode ter todos os versículos memorizados e falar e não ter nenhum impacto. Você pode não ter nenhum versículo memorizado, mas falar no poder do Espírito e aquilo atravessar a alma de alguém e gerar fé e transformação. Não é verdade? Estou falando besteira? Ou é isso mesmo? Vocês concordam comigo? Então, veja, o Espírito Santo é o testemunho. Por exemplo, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Quem lembra o que diz? Se não lembra, vamos abrir. Atos 1, 8. Mas recebereis... Alguém segue? Opa, eu falo, começou, o pessoal segue, vai. Mas recebereis o... Ai, colando não, né, Sambi? Tá, eu queria, tá bom, vamos lá. Vamos lá. É porque eu comecei e alguém já continua ali, porque já tá... Mas vamos lá, vamos ler então. Atos 1, 8. Pode ler, por favor. Olha, veja que profundo. Aí Jesus que está falando isso, tá? Vocês vão receber o poder
Esse que eu acabei de citar, do apóstolo Paulo também, né? Que é o que gera fé. De quem? Quando? Quando ele vier sobre vocês. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês vão receber poder. E o que vai acontecer quando a gente receber o poder? A gente vai ser testemunha. Veja só, que a gente interpreta esse testemunho só no sentido de falar. Mas se a gente lembrar do exemplo que a gente falou do começo, se você está falando de algo que você não viu, não viveu, esse testemunho não é válido. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, além da gente ser quem vai testemunhar, a gente se torna a testemunha, a evidência do poder de Deus. O Espírito Santo em nós nos transforma em prova, em evidência de que Jesus é o Filho de Deus. A transformação que o Espírito Santo gera em nós, a mudança de vida que acontece ao receber o Espírito Santo é a evidência maior do poder de Deus, de que Jesus é o Filho de Deus. Vocês entendem isso? A transformação. Isso que você está falando é muito profundo. Quando você deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Porque, às vezes, esse toque do Espírito mexe nas nossas emoções. Claro, nós somos seres de emoção e é uma coisa tremenda e mexe com as nossas emoções. Mas se a gente se limitar a essa emoção da chegada, a gente é que perde. Mas como você falou, quando a gente deixa o Espírito agir na nossa vida. Então veja, quando eu recebo o Espírito Santo, eu sou transformado. Mas isso quer dizer que eu não erro mais? Eu erro ainda, eu ainda peco. Mas é o que a irmã falou, quando esse Espírito vem sobre mim e eu deixo ele agir na minha vida, se eu errar, a minha relação com aquele erro já é diferente. Eu não vou aceitar mais aquilo como normal. Eu não vou me conformar com aquilo e não vou continuar praticando aquilo. Eu vou voltar para Deus através desse Espírito que veio e vou dizer, errei. Me ajuda a entender o que aconteceu para me levar àquele erro e me ajuda a entender como eu devo seguir a partir daqui para não cometê-lo mais. Então, aí é o que você falou, aí é eu deixar o Espírito agir na minha vida. Ou eu posso fazer o seguinte também, eu me batizei, me juntei à comunidade de fé, recebi o Espírito Santo, fiquei emocionado. Mas não permito ele continuar agindo na minha vida. Então eu vou e chego para o pastor assim, pastor, é pecado fazer tatuagem? É pecado beber? Aí o pastor diz, não, é pecado, você não pode fazer essas coisas. Aí você volta e fica, não pode. Aí no dia que você tiver essa fraqueza, por exemplo, com bebida ou com qualquer outro, só foi um exemplo que eu citei, e você cair, aí como é que você faz? Estou perdido, eu fiz o que não podia, perdi a salvação, não vou mais para o céu. Aí alguns voltam ainda, pastor, eu pequei, me ajuda, eu preciso de você para ser perdoado. Aí o pastor vai dizer, filho, mas você não entendeu nada, você precisa de Jesus. Eu não vou fazer diferença nenhuma no sentido do seu pecado. O que eu posso é te instruir o que é a palavra de Deus. O que eu posso é te ajudar a conversar com você e entender o que te levou àquela atitude. O que eu posso te ajudar é a conversar com você e a gente junto pensar em como que a gente pode andar a partir daqui para não voltar mais para aquilo. Ou ainda você diz, pequei, estou perdido, não vou mais para a igreja, não vou mais querer saber de Deus. Deus não vai me aceitar mais. Perdi a salvação. Não tem a ver com isso, né? Tem a ver com deixar, como a irmã falou muito bem, o Espírito Santo agir na nossa vida.
e nos conduzir nessa jornada, que tem tropeços, que tem falhas, que tem dores, que tem lutas, também, mas tem vitória, tem resposta, tem sabedoria de Deus, tem poder que transforma, tem mudança, tem alegria, tem amor, tem construção de família. Então veja, recebereis o poder do Espírito que há de vir sobre vós, e vocês vão ser a evidência, serão minhas testemunhas. O mais importante é o Espírito Santo que a gente tem que buscar. A evidência maior de que Jesus é o Filho de Deus é o Espírito Santo que está conosco hoje, veio, é o nosso companheiro, é caminhar do nosso lado. Quando a gente lê em João 15 o Consolador é esse, convidado para estar do lado, é chamado para andar do lado, né? Esse é o Espírito Santo, esse é o papel do nosso Espírito Santo, caminhar do nosso lado, nos orientando nessa jornada, nos guiando nessa jornada. Como fala também Romanos 8, que os filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito de Deus, que são conduzidos pelo Espírito de Deus. É diferente de eu dizer assim, Enoque, vai lá embaixo e pega para mim um copo na despensa, uma tira de copo na despensa. É diferente eu fazer isso e dizer, Enoque, vamos comigo lá embaixo para a gente pegar uma tira de copo na despensa. Os filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito de Deus, que vão junto com Ele. Não os que ouvem alguém falar e vão embora sozinho fazer o que quer, do jeito que quer, e deixa o companheiro, que na verdade nesse caso não é companheiro lá, né? Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, o último testemunho, segundo o pastor aqui, é dos que creem, que falou aqui no versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele este testemunho, tem nele este testemunho. Quem crê no Filho tem em si a evidência. Crer é essa evidência. Né? Aí vê o que continua aqui dizendo. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Faz de Deus um mentiroso foi profundo, né? Então veja, o fato de eu crer, muda o não crer ou não crer, muda a natureza de Deus? Então quer dizer que se eu não crer, eu transformo Deus em mentiroso? O que ele está querendo dizer aqui então? Eu vou ler de novo para vocês responderem para mim. Ó. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. O que ele está querendo dizer aqui com faz de Deus um mentiroso? Foi quem não crê. Hã? Faz de Deus um... A questão aqui, verdade, vocês estão certos, mas a questão aqui é que a gente não vai mudar a natureza de Deus. A gente passa a viver a mentira. Por exemplo, o mesmo João, quando falou no capítulo 8 da carta do Evangelho de João, no capítulo 8, quando fala com os judeus sobre Abraão, sobre o pai deles, que o pai deles é o diabo, e que eles falam, quando o diabo fala do que é próprio dele, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Quando Jesus está falando isso, ele está falando muito mais do que como a gente aplica esse texto de dizer que eu não posso mentir porque o diabo é o pai da mentira. Eu não posso dizer uma inverdade para o meu irmão porque o diabo é o pai da mentira e eu vou estar sendo filho do diabo. Isso que eu estou dizendo é verdade? É verdade, mas o que Jesus falou é muito mais amplo do que isso. Quer dizer o seguinte, e é o que ele está dizendo aqui, quando eu não creio, eu passo a viver na mentira. Eu passo a ser limitado pela mentira. Eu vivo num contexto de mentira, onde Deus, dentro desse contexto, é mentiroso. Isso não muda a natureza de Deus, a verdade está lá. Eu que escolho viver a mentira. Vocês querem ver um exemplo clássico disso? Aquele filme famoso Matrix. Vocês já assistiram Matrix?
Nunca assistiu Matrix, Marlúcia? Não lembra aquele com... Aquele Keanu Reeves, que ele toma uma pílula, tem o Morpheus, aquele negão que... Esqueci o nome do ator. Esqueci o nome, que ele dá uma pílula. Tem uma pílula azul e uma pílula vermelha. Se você tomar essa pílula, você vai passar a enxergar a verdade. Aí, quando toma a pílula, a pessoa descobre que o mundo que ela vivia era tudo uma ilusão. Que elas estão dormindo e que elas estão vivendo uma ilusão, um mundo onde tudo é fantasioso e que o mundo real está destruído e eles têm alguns resistentes ainda que estão tentando libertar o ser humano dessa mentalidade. Vocês lembram desse filme? Lembra do filme Matrix? Bem, a questão é essa, é que sem crer no Filho, a gente vive uma realidade paralela onde a gente está limitado, cercado por mentiras. E a gente não acessa a liberdade da verdade de Deus, que é o seu Filho e o poder do seu Espírito Santo em nós. Profundo isso, né? Então, para terminar, que o nosso tempo avançou, 10h20, a irmã me deu licença para ir até 10h20. Diz assim, ó, uma pergunta: minha vida tem servido de bom testemunho para os outros? A minha vida tem sido evidência de que o Espírito Santo está em mim? A minha vida tem sido evidência de que Jesus é o Filho de Deus? Essa é uma pergunta para a gente refletir. Se não tem sido, vamos clamar por Ele, para que a nossa vida seja uma evidência, um testemunho do poder de Deus. Amém? Senhor, muito obrigado por isso, por Teu Filho Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado pela Tua palavra. Clamamos que o Teu Espírito, nosso companheiro, continue ministrando, nos conduzindo nessa reflexão, gerando em nós convicção e que possamos ser testemunhas, evidências, provas do Teu poder para esse mundo perdido, que possamos ser a verdade, e a Tua presença em nós seja a verdade nesse mundo que está limitado pela mentira, em nome de Jesus. Amém. Por aqui, por gentileza, irmão. Uma fatinha só para